Consistência é diferente de disciplina. Olá, meu nome é José e estou voltando aqui depois de um certo tempo sem postar vídeo. Para quem já viu alguns vídeos meus, no ano passado, de 24, eu fiz um desafio de fazer um vídeo aqui para o YouTube, né? Em novembro, o desafio foi de fazer um vídeo por dia por 30 dias. Então eu comecei dia 1º de novembro e fui até o dia 30 e não falhei um dia. No entanto, passado esse período, eu ainda gravei por ter alguns vídeos, mas foram poucos. Então, por que a constância é diferente de disciplina? Porque assim, a disciplina, ela é você fazer o que você precisa fazer, independente do que venha a acontecer. Você tem que se planejar para você conseguir fazer aquilo. E foi o que aconteceu comigo, é que eu não fui disciplinado após o período ou seja, o término do desafio, mas no período do desafio eu fui disciplinado. Eu fiz todos os dias o que precisava ser feito. Só que depois disso, eu parei de ser disciplinado, né? Ou seja, e não fui constante nesse período até então. Só que o que eu percebi, que eu já vi muitas pessoas falando, é que assim, quem fica calado pode matar alguém, ou seja, sua boca fechada pode matar alguém. Inclusive tem um vídeo que eu tô com aqui na capa, tem uma taja, né, uma coisa fechando a minha boca, porque nesse tempo, na época que eu fiz esse último vídeo, um rapaz ele se inspirou no que eu fiz e também começou a fazer vídeo para o YouTube. E agora recentemente, tem o que, 2 dias, uma moça também viu meus vídeos e mandou, né, fez um comentário falando que o meu vídeo inspirou ela a continuar fazendo os vídeos que ela já havia começado a gravar vídeo para o canal dela, porém ela tinha parado. Eu vi lá que ela tinha parado de postar, de gravar os vídeos e postar. E ela agora retornou, e ela está num desafio que eu achei muito interessante, que é fazer por 90 dias o que precisa ser feito, de gravar todos os dias. Eu acredito que ela vai conseguir, acredito não, tenho certeza que ela vai conseguir, porque pelo que eu percebi olhando as redes dela, o Instagram, ela é uma pessoa bem determinada. Então, pessoal, eu vou continuar agora, e a partir desse dia, não é porque hoje é o dia 1º de abril que eu estou falando isso. Então, tanto que eu já subi um vídeo, que é um short, que falando que não existe o dia da mentira. Se você quiser ver, pode dar uma olhada aí no último short que eu subi, que está explicando o porquê dessa indagação, né? Porque não existe, realmente, tenho certeza que não existe o dia da mentira. O dia da mentira foi inventado pelos mentirosos. Então, voltando aqui ao assunto do tema do vídeo, então assim, a consistência, ela é diferente da disciplina. Por quê? Para você ser consistente, não necessariamente você tem que fazer alguma coisa todos os dias, mas você tem que fazer. Ou seja, por mais que eu tenha parado de gravar os vídeos, eu posso dar continuidade, sendo consistente no projeto que eu fiz, que eu fui concluído, porém eu comentei nos vídeos que era uma jornada, que não era o fim, né? Então eu vou dar continuidade. Então, assim, ser consistente. Eu vou continuar a consistência de onde eu parei. Teve um gap aí desses períodos, que às vezes eu fico me martirizando, assim, pensando, né? Nossa, se eu tivesse continuado, eu já tinha X quantidade de vídeo. Bom, mesmo se eu tivesse não fazendo um vídeo todos os dias, mas se eu tivesse feito pelo menos um vídeo por semana, aí eu fico 2 vídeos por semana, já poderia ter bastante vídeo aí ajudando pessoas que possivelmente estejam com uma certa, assim, precisando de alguma informação, uma certa dificuldade de fazer algo que o conhecimento que eu tenho possa ajudar essa pessoa a fazer ou resolver algum problema que ela tenha. E isso às vezes eu fico chateado com isso, mas esquecer o passado e seguir a partir desse ponto, certo?
Então vou continuar, vou me programar, vou me planejar certinho para que eu venha postar com uma certa frequência, mesmo que não seja todo dia, porque ainda estou decidindo se eu vou seguir o projeto da moça e também fazer durante 90 dias, ou se eu me programo para fazer pelo menos um vídeo por semana. E eu acredito que eu vou conseguir fazer, porque se você se programar certinho e ser determinado, ser disciplinado principalmente, você consegue fazer o que você precisa, assim, o que precisa ser feito. Contudo, existe alguns detalhes que eu preciso ver, porque é a questão do horário que eu tenho que gravar. Agora eu estou gravando esse vídeo, eu estou sozinho em casa, mas quando tem gente aqui em casa, tem uma coisa ainda, por mais que eu já tenha quebrado a certa, assim, vamos dizer, trava que eu tinha, mas ainda não está 100% destravado, porque se tiver alguém, eu fico mais travado, porque assim, eu fico pensando que as pessoas estão, sei lá, escutando o que eu estou falando e pode. Mas isso é coisa da minha cabeça, eu sei que isso não tem nada a ver e também eu incentivo a você que pensa em criar conteúdo aqui para o canal do seu canal no YouTube ou qualquer outra rede social, que não fique com essa neura. Faça. Eu aprendi que você não precisa fazer as coisas perfeitas, porque o perfeito é só Cristo. Então você faça e vai melhorando com o tempo. Tem uma frase que as pessoas falam assim que feito é melhor do que perfeito. Nunca, jamais. Não vai, né, não caia nessa lorota. Perfeito é melhor do que tudo. Só que não, você nunca vai ser perfeito. Você nunca vai fazer nada perfeito. O único perfeito é Cristo. Então você tem que fazer o que você precisa fazer, né? Então, ou seja, você precisa fazer a coisa que você tem que fazer com o que você tem hoje e melhorando com o tempo. Então você vai melhorando. Então aqui, hoje eu estou percebendo que nesse vídeo eu tive uma queda na performance que eu tive no processo que eu fiz durante os 30 dias, porque isso você perde aquela coisa. Por exemplo, vamos supor, se você fala inglês, se você deixar de falar inglês, a sua performance na fala, você vai perder um pouco. E isso também ocorre em alguma outra coisa, por exemplo, se você é um profissional de uma área, se você fizer por pouco tempo aquilo e você parar por um certo período, você vai cair a sua performance naquilo. Então você tem que fazer muitas vezes aquilo que você quer ficar bom. Você não vai ficar perfeito, mas você pode ficar bom. E tem uma frase de uma influencer, o nome dela é Ana Carolina, que ela fala assim: bom você se torna, você nunca vai começar algo bom. Porque se você não tem uma habilidade, quando você está começando, você vai fazer as coisas ruins, você vai errar. E isso é normal. Mas bom você se torna. Então se você fizer o que precisa ser feito com constância, né? Vamos bater na tecla da constância, ser disciplinado, você vai conseguir ficar bom naquilo. Porque como foi que a primeira pessoa ficou bom em determinada habilidade que ela quer? Porque ela fez muitas vezes a mesma coisa. Então é isso, eu vou continuar fazendo aqui e eu acredito que eu ficarei bom nisso. Eu vou continuar fazendo vídeo aqui sem edição, como eu iniciei, porque é uma coisa que também trava muitas pessoas é a parte da edição. Se a pessoa não sabe editar, às vezes a pessoa não está sabendo nem falar aqui para cá, porque às vezes a pessoa fica olhando para si, né, não sabe falar para a bendita câmera que fica de um lado aqui, né? Às vezes a pessoa fica se olhando. Eu vejo muita gente que faz isso. Até canais grandes, pessoas que têm uma certa relevância na sua área de atuação, que ela ainda fala assim, por exemplo, ela está falando para você, mas parece que ela está olhando para o outro lado. Isso que é ruim, você tem que virar, olhar para o olho da pessoa. Ou você pode fazer assim que eu aprendi com o Rufino, né?
Geraldo Rufino, porque ele também falou que tem essa trava de ficar olhando pra... Eu não sei se ele já melhorou isso, mas ele falou que pra... Ele mesmo assim, ele fazia os vídeos, só que ele fazia assim, como se estivesse conversando com alguém. Aqui, por exemplo, ele tá aqui, a câmera tá pegando ele aqui, e ele começou a falar aqui aquilo que ele precisava falar, como se ele estivesse falando com outra pessoa ali. Então, para você fazer isso, você pode fazer como eu estou olhando aqui para alguma coisa aqui, mas não é uma pessoa, ou você pode pôr alguém na sua frente e você ficar conversando com a pessoa. Isso que eu aprendi também. E tem uma outra dica que eu aprendi há muito tempo, não, enfim, um tempo atrás com um rapaz que também tem um canal no YouTube que ele agora tá falando mais de marketing, mas quando eu conheci ele falava mais de programação, criação de site. E ele começou, ele criava o vídeo dele assim. Aí ele fala assim: você tem vergonha e medo de falar para a câmera? Aí ele criou uma coisa assim, uma folha do rosto dele, para você imprimir e colocar na frente da câmera. Ele fala assim: então imprima isso e finge que você está falando comigo. É o Bruno Ávila, agora eu lembrei do Brunão. O Brunão é muito bom. E então, assim, tem várias formas de você começar a fazer. Uma outra dica que eu aprendi com um youtuber muito grande aí, também, que eu acompanho ele já há bastante tempo, que é o Joba, ele fala assim, para você começar a fazer vídeo e começar a perder essa vergonha, se pegar intimidade com a câmera, começa a gravar e não posta, deixa só no seu celular. Mas aí eu penso também que você já pode, é outra dica, você pode gravar e postar e deixar ele como não listado, né? Que tem lá a opção de não listado. Aí, se você quiser pegar algum feedback de alguma pessoa que você tenha confiança e ver que ela não vai te deixar mais travada do que você já é, aí você pode mandar o link para ela e pedir pedir um feedback, ver que onde você pode melhorar, quais pontos que você pode melhorar. Mas o que eu indico na real é assim, faça a aposta e sai correndo. Pode postar, pode deixar mesmo listado para as pessoas verem e falar, não, deixa que as pessoas falam, não fica nessa neira. Foi porque assim, antes de eu começar o desafio de 30 dias, eu já havia iniciado com o pessoal de um grupo de um outro projeto, e eu comecei a gravar e postei lá alguns vídeos, mas depois fui lá e apaguei. E eu acredito que isso foi a maior bobagem que eu fiz, porque se eu já tinha gravado, era só continuar, gente. Mas vamos que vamos, né? Então, o passado, como eu já disse, não existe. O futuro também não, só existe o agora, então o agora é isso. Então, é isso. Nos próximos vídeos eu vou falar mais coisas e eu tô pensando seriamente no que eu vou seguir falando no canal. E uma outra questão, só voltando aqui, outra questão é que as pessoas falam assim, qual que é o nicho que ela vai seguir? Esquece o nicho por enquanto. Esquece o nicho, só vai gravando, aprenda a gravar, aprenda a falar para a câmera, aprenda a fazer os negócios, perca o medo, aí depois você vai se achar no seu nicho. Porque, por exemplo, se você é nutricionista, você pode ser que você já tenha um nicho, mas se você não tem alguma área que você se identifique, que tem aquela assim, habilidade para falar daquilo, ou autoridade, você pode ir pegando, estudando alguns assuntos e pode ver alguns vídeos e ir falando sobre aquilo. Assiste vídeo de outras pessoas do nicho que você quer falar, faz adaptação para a sua realidade ou para o seu 3G, vamos dizer assim, e você vai falando, vai postando, vai postando. Se não, fala sobre você, fala sobre alguma experiência que você tem pessoalmente, né, pessoalmente. Enfim, eu acho que eu me empolguei um pouco nesse vídeo aqui, que ele já está chegando nos 15 minutos, mas é isso. Quando você começa a destravar, é isso. Você vai falando, vai falando. E uma outra coisa, que eu fui lembrar, que tem muita gente que fala assim, você precisa fazer o roteiro, é outra coisa que vai te travar no início. Se você não tem a habilidade de criar roteiro, eu já tentei fazer no roteiro, porque no roteiro você vai querer seguir exatamente como está ali, e aquilo vai te travar. Porque você vai errar o que está escrito lá, e isso você vai querer, quando você vê o vídeo, aí você vai ver que está muita coisa, muito robotizado, enfim.
E isso não, é melhor você não seguir o roteiro por enquanto. O que você pode fazer é anotar, fazer um esboço do roteiro, anotar em tópicos. Foi uma coisa que eu já havia feito enfim, nos vídeos anteriores, mas você pode anotar assim, tópico e não seguir o roteiro. Então assim, você tem o tópico, tá ali, você pode deixar na frente aqui, ou numa folha, ou na tela do computador, assim, ou, enfim, em algum lugar. Aí você vai, olha, dá uma olhada lá, você vai, não, falei do tópico 1, agora vou falar do tópico 2 e tal. Senão você vai falando, não vai criar neura não, vai fazendo e quando você for melhorando, aí você vai se adaptando aí com o que for melhor para você. Se é anotar pro tópico, falar direto, ou fazer o roteiro, porque, enfim, com o tempo você vai ver o que é melhor para você e vai dar bom. Tá certo, galera? Então é isso. Vamos em frente. E esse é o vídeo do dia 1º de abril, que não é o dia da mentira, é o dia da verdade, porque a verdade é Deus e foi Deus que criou os dias. Então não existe dia da mentira. É nós. Tamo junto.